sendo aquele que suportou a tentação e que pode então socorrer a todos os que se aproximam do Pai por meio dele. Por meio de Cristo, irmãos, nós alcançamos graça em tempo oportuno, como acabamos de ler. Sendo assim, nós vamos agora orar ao Senhor, fazendo confissão de pecados. Eu sempre digo aos irmãos que precisamos estar atentos para que não transformemos este momento do culto em algo que estamos a fazer de forma rotineira, sem dar a devida atenção. Vamos nos aproximar de fato do Senhor, vamos sondar o nosso coração na dependência do Espírito de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, que o Espírito nos faça de fato notar os nossos pecados, perceber os nossos pecados, dando a nós arrependimento verdadeiro e poder para a santificação. Vamos orar primeiro de forma individual, silenciosa. Depois de um tempo de oração individual e silenciosa, eu quero pedir a nossa irmã Lívia que levante sua voz, por favor, em oração por todos nós. Oremos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com cânticos. Os nossos irmãos da equipe podem se posicionar e nos conduzir enquanto cantamos louvores ao nosso Deus. É tempo este também oportuno para que você sirva ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, aqueles irmãos que assim puderem, para que cantemos ao nosso Deus. Nós estaremos cantando o cântico Quem nos separará? Será tribulação, angústia.
graça me basta. graças te rendemos, ó Deus, por estarmos na tua presença, por podermos, ó Deus, prestar um culto que só o Senhor é digno de receber, mesmo com as nossas falhas. O Senhor nos purifica, o Senhor limpa, ó Deus, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, estar verdadeiramente te cultuando, ó Deus. E neste momento nós agradecemos a Ti pelos dízimos e ofertas que
também é uma forma de cultuar a Ti, ó Deus, com as primícias, o que o Senhor tem dado a nós, Teus servos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, o crescimento, ó Deus, da Tua obra, que nós possamos ser usados, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, seja engrandecido, ó Deus, aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações agora, através do Teu servo, que a Tua palavra, ó Deus, possa transformar, ó Pai, as nossas vidas. Nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados e transmitir, ó Deus, aos outros o que aprendemos de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, abençoe ricamente a vida do Teu servo, que ele possa, ó Deus, ser usado por Ti, assim como o Senhor já o preparou, ó Deus, que ele possa ser um canal de bênçãos, ó Deus, para as nossas vidas. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Esse é o texto que será alvo do nosso exame nesta noite e que o Senhor, por meio dele, fale ao nosso coração. É o que desejo, é a sincera oração que faço ao Senhor. Mateus 4, do 1 ao 11, a palavra de Deus diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meu irmão, minha irmã, você em algum momento já foi socorrido por alguém em uma grande necessidade? Alguém já foi o seu fiador? Você, quem sabe, já se viu em uma situação em que, em extrema necessidade, precisou ser socorrido por alguém que pagou as suas contas, quem sabe que comprou os seus remédios, que bancou o seu tratamento? Você já passou por uma situação assim? Você já teve com o pneu do carro furado
em um lugar deserto, à noite, sem luz, sem nenhuma habilidade também para trocar o pneu. E como se não bastasse tudo isso, você já se viu também em uma situação destas que eu estou a descrever, ainda sem o step para atestar a sua irresponsabilidade, imprudência, imperícia, e em tal situação, você já recebeu socorro em tempo oportuno, socorro de alguém que veio e fez aquilo que você deveria fazer, mas não podia fazer? Você já recebeu em uma situação desta, como eu acabei de descrever aqui, o socorro de alguém que chegou com a luz, com a habilidade e com o step para lhe salvar? É possível que os irmãos já tenham passado por situações assim. E por que eu estou a falar disso? Porque o texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos da Bíblia Sagrada que fala muito alto, mas muito alto, sobre essa obra vicária, ou seja, expiatória, ou seja, substitutiva de Cristo no lugar dos seus. Este é um dos textos da Escritura que falam muito alto sobre esta obra substitutiva do Filho de Deus, como representante do seu povo. Ora, nós estamos examinando o Evangelho escrito por Mateus, e desde o início deste Evangelho, Mateus capítulo 1, versículo 1, até Mateus capítulo 3, versículo 12, a ênfase recaiu sobre a realeza de Cristo. Só que você deve se lembrar que a partir do versículo 13, a ser batizado, ele, de certa forma, está oficialmente se colocando, como sacerdote que é, no lugar de pecadores. Ele está oficialmente, publicamente, a partir do batismo, assumindo o lugar dos seus. É por isso que a ênfase passa a recair, nesta porção da Escritura, sobre o sacerdócio de Cristo. Ele é rei, mas também é sacerdote. E nós vimos que quando ele é batizado, ele recebe sobre ele o Espírito, que foi derramado de forma plena. Afinal de contas, ele precisava ser ungido para operar nos ofícios de rei, sacerdote e profeta. E é este Espírito que ele recebeu, que, como disse aí o versículo de número 1 do capítulo 4, agora o guiou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele tinha uma obra grandiosíssima para realizar, irmãos, e ele precisava ser submetido a teste. E, na verdade, ele precisava, sobretudo, substituir o seu povo, representar em tudo, aqueles que ele veio resgatar das garras do diabo. É por isso que o texto que nós temos diante de nós trata do triunfo de Cristo sobre a tentação como representante do seu povo. O triunfo de Cristo sobre a tentação como representante do seu povo. Eu quero enfatizar isso porque nós somos inclinados a olhar para este texto com óculos que nos levam a ter uma abordagem exemplarista, ou seja, uma abordagem de quem olha para Cristo agindo aqui
como sendo alguém que dá um exemplo. Isso é verdade. Contudo, esta não é a maior verdade do texto. Aqui Cristo triunfa sobre a tentação, não principalmente para dar exemplo, mas ele triunfa aqui sobre a tentação como representante do seu povo, no lugar do seu povo, de forma vicária, expiatória, ou, para usar um outro termo, de forma substitutiva. Bem, para entendermos as tentações pelas quais o Senhor passou, eu penso que o primeiro passo que precisamos dar, irmãos, é compreender a natureza da tentação sofrida por Cristo. Nós precisamos compreender isso. Creia numa coisa, meu irmão e minha irmã, a tentação que Cristo sofreu, ou as tentações que Cristo sofreu, foram tentações reais. Nós precisamos compreender a natureza das tentações, porque senão o nosso entendimento sobre a obra vicária, expiatória, substitutiva de Cristo fica comprometido. A nossa compreensão fica comprometida, o nosso entendimento fica de fato falho, se nós não entendermos que as suas tentações foram tentações reais. Contudo, preste bem atenção, Cristo foi tentado, meus irmãos, pelo diabo, pelo príncipe das potestades do ar. Ele foi tentado, meus irmãos, externamente e não internamente. Ele foi tentado porque o diabo tentou derrubá-lo. Ele foi tentado porque, com maldade e astúcia, o diabo se aproximou dele. Só que nós precisamos compreender que, ainda que Cristo tenha sido tentado como nós, em todas as coisas, isso não significa que psicologicamente ele passava pelas tentações como nós. E por que eu digo que este não era o caso? Por uma razão simples: Cristo não tinha coração corrompido. Ele não foi, meus irmãos, contado em Adão, ou seja, a culpa de Adão e consequentemente a corrupção que todos os descendentes de Adão herdam, não foram colocadas sobre Cristo, nem a culpa e nem a corrupção, de maneira que o pecado original então não o atingiu. Então, a questão é que não ocorria com Cristo o que ocorre conosco, porque nós somos tentados no que diz respeito a tentações externas a nós, mas há dentro de nós o quê? Pontos de contatos com a tentação. Ou seja, nós desejamos o pecado, este é o ponto. Segundo o relato de Tiago, escrevendo sua carta, no capítulo 1, no versículo de número 14, nós somos tentados, eu e você, pela nossa própria cobiça, quando esta faz com que sejamos atraídos e seduzidos pelo pecado. Isso não ocorreu com Cristo. O que eu quero que os irmãos entendam é que as tentações eram reais. De fato, Satanás induzia Cristo ao mal. E de fato, Cristo tinha, por exemplo, para olhar apenas para a primeira das tentações, tinha fome, ele tinha necessidades reais. Mas de forma alguma ele desejou o pecado. Nós precisamos deixar isso bem claro. Por quê? Porque nós precisamos resguardar a impecabilidade de Cristo. Não é só o caso de que Cristo não pecou, meus irmãos. Cristo não só não pecou, como Cristo não podia pecar. E por que ele não podia pecar? Ele não podia pecar por causa da união da sua natureza humana com a sua natureza divina. Ele não foi contado em Adão,
ele não é uma criatura, ele é eterno. A pessoa eterna do Verbo, a segunda pessoa da Trindade, assumiu uma natureza humana, que esta sim é criada, mas a pessoa do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele não é criado. A pessoa completa e complexa, que tem duas naturezas, não é uma pessoa criada, ele não é contado em Adão, ele é o último Adão. De maneira que quando a natureza divina se une à natureza humana, e essa união é tal, que ela nunca será desfeita, a natureza humana é então santificada. Vocês se lembram do texto de Lucas capítulo 1, versículo de número 35? Quando o anjo Gabriel explica a Maria como se daria a sua concepção, por meio de obra do Espírito Santo, e então o anjo diz assim: por causa disso, Maria, o ente que há de nascer de ti é santo, perfeito, imaculado. Então, as tentações que Cristo sofre são externas, não internas. Ele não desejou o pecado. O que eu preciso que os irmãos entendam é que nós não podemos pensar em Cristo cheio de desejo de atender à voz de Satanás, porque este desejo pelo pecado já é cobiça, e cobiça, segundo a lei de Deus, segundo os 10 mandamentos, é pecado. É o 10º mandamento, Êxodo 20:17, não cobiçarás. Então, a tentação de Cristo é desta natureza, é de natureza externa, e nunca interna. Afinal de contas, ele não podia nem cobiçar, porque como um cordeiro, a fim de poder redimir então o seu povo do pecado. Se ele peca, se ele deseja o pecado, se ele cobiça, ainda que fosse só um pouquinho, ele não poderia ser o Redentor perfeito e maravilhoso que é, aquele que sofreu a tentação, aquele que triunfou sobre a tentação, no lugar de homens e mulheres como eu e você, que não triunfamos, mas que somos fracassados diante do pecado, diante da corrupção. Bom, tendo isto posto, vamos analisar as tentações pelas quais o Senhor passou. A primeira delas está descrita aí nos versículos 2, 3 e 4. Vamos ler novamente. Versículos 2, 3 e 4. O texto diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que temos aqui? Primeiro, a informação misteriosa, mas da qual nós não duvidamos sob hipótese alguma, porque estamos diante da palavra de Deus, que Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. O texto não diz que ele se absteve de água, mas apenas de alimento. Agora, de toda forma, nós sabemos que isso é fruto do agir sobrenatural de Deus. Elias passou por isso também, a Escritura registra isso no primeiro livro dos Reis, e Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. E vem então, depois desta informação, de que o Filho de Deus estava com fome, a provocação, o desatino de Satanás, a tentação sutil, sorrateira do diabo, como lhe é próprio. E ele então diz ao Senhor: se és filho de Deus, transforme estas pedras em pães e resolva o seu problema. Irmãos, não tem como ler isso aqui sem nos lembrarmos do contexto
imediatamente antecedente. Por que o diabo aborda Jesus desta maneira? Se és filho de Deus. Porque no contexto imediatamente antecedente, o que aconteceu? Jesus foi batizado e desceu do céu sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea como de uma pomba, e os céus se rasgaram e foi ouvida a voz do Pai, falando, dando testemunho sobre o Filho, dizendo: Tu és meu filho, ou este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então agora, Satanás, aproveitando-se deste testemunho, que acabara de ter sido dado pelo próprio Pai, acerca de Cristo, ele então provoca o nosso Senhor e diz coisa como que: você é de fato filho de Deus, passando fome? Ele vem então, aproveitando-se do testemunho que acabou de ser dado pelo próprio Pai, e diz coisa como que: é possível mesmo que o Filho de Deus se veja faminto? É mais ou menos esta a provocação que ele está a fazer a Cristo. E quando ele pede a Cristo para que resolva o seu problema, para que coloque fim à sua fome, transformando pedras em pães, ele está dizendo o seguinte: olha, o Pai cuida mesmo de você como um verdadeiro Pai? Afinal de contas, você está com fome. Ele está também como que dizendo ao Senhor Jesus Cristo: ora, se você é filho de Deus, ou seja, se você é da mesma natureza do Pai, tome a sua vida nas suas mãos. Passe por cima daquilo que o Pai determinou para você, que é o caminho do sofrimento, que é o caminho da humilhação, porque isso era o que convinha ao servo de Yahvé, segundo as profecias do Antigo Testamento, e Jesus era este servo de Yahvé, o grande cumpridor das profecias de todos os profetas, especialmente de Isaías, porque é Isaías que, como ninguém, fala deste servo perfeito do Senhor. Ao invés de ficar andando ou trilhando por este caminho do servo sofredor, é esta a proposta do diabo: tome as rédeas da sua vida na sua mão e resolva o seu problema. Deixe de lado o caminho do sofrimento que você aceitou na eternidade, em uma aliança que foi feita entre o próprio Pai e o Filho. Deixe de lado o caminho da humilhação e resolva a sua vida. Abra mão de princípios espirituais e eternos para resolver um problema físico, material e momentâneo. Coisa muito parecida com aquilo que passamos o tempo todo, não é, irmãos? No nosso dia a dia. Esta proposta vem a nós com muita frequência. Abra mão dos seus valores, abra mão dos seus princípios, abra mão da vontade do Pai, desconfie do cuidado de Deus contigo e resolva do seu jeito, resolva à sua maneira. Deixe de lado a vontade de Deus e princípios espirituais e resolva logo estes problemas que lhe afligem. Resolva esses problemas materiais, temporais. Ora, irmãos, o Senhor Jesus nos dá a grande lição, e não só dá a grande lição, mas Ele opera no nosso lugar, como representante do seu povo. Por quê? Porque Ele não cai diante da tentação do diabo. Pelo contrário, a sua resposta, usando a Escritura, citando Deuteronômio 8:3, é:
nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Moisés escreveu isto lá em Deuteronômio, o povo de Israel está à beira de entrar na terra prometida, e Moisés está sendo usado pelo Senhor para repetir a lei àquele povo, e lembrar aquele povo de toda a jornada no deserto. E enquanto Moisés se coloca a fazer isso, ele lembra ao povo: vocês não tinham o que comer, mas o Pai mostrou-se fiel. O Pai cuidou de vocês com fidelidade, do jeito que Ele quis, fazendo cair pão do céu, fazendo vir o maná. E é explicando estas coisas sobre o cuidado de Deus com Israel, que Moisés então diz: vocês estavam sendo ensinados por Deus que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que vem da boca do Eterno. E aqui, nesta tentação, não só na primeira, em toda ela, mas principalmente na primeira das tentações, nós vemos Jesus recapitulando a história de Israel, não é, irmãos? Por quê? Porque Israel caiu no deserto. Israel no deserto duvidou do cuidado de Deus, mas Cristo triunfou no deserto. Agora, ele recapitula não só a história de Israel, mas ele recapitula a própria história de Adão, o pai da raça humana. Por quê? Porque Adão também foi tentado e caiu. E olhando de forma muito especial para a primeira tentação, a tentação de Adão também foi relacionada àquilo que se comia. Os irmãos se lembram disso? Só que existe aqui algumas diferenças. Por quê? Porque sobre Adão não é dito a nós em momento algum que ele teve fome, muito pelo contrário. O texto bíblico nos informa que ele estava em uma situação em que podia lançar mão de todos os frutos, de todas as árvores, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos dizer que Adão caiu estando saciado, e Cristo triunfou estando faminto. Como se não bastasse isso, Adão caiu em situações favoráveis, em um lugar belo. Ele estava no Éden, no paraíso. Agora, enquanto Adão cai no paraíso, Cristo, o último Adão, o representante do seu povo, triunfa no deserto. Ora, irmãos, ele verdadeiramente é o cabeça federal que nós precisávamos. Ele de fato cumpre a lei no nosso lugar. Ele é um legítimo representante daqueles que veio salvar. Por quê? Porque ele triunfa sobre a tentação no lugar deles. Perceba, eu vou enfatizar isso. Ele nos dá exemplos, é verdade, mas sobretudo ele faz o que faz de forma vicária, ou então, são sinônimos, expiatória, ou então substitutiva. Ele está fazendo o que você não pode fazer, o que eu não tenho condições de fazer, porque eu caio, você cai, mas o nosso representante sempre esteve de pé, e é por meio dele que nós nos aproximamos de Deus. Não há outro caminho, não há outra estrada, não há outra maneira de sermos aceitos, senão agarrados naquele que representou o seu povo, triunfantemente, vencendo as tentações no lugar de cada um dos eleitos que o Pai lhe deu. Bom, vamos olhar para a segunda tentação? Versículos 5, 6 e 7. A proposta do diabo agora é: lança-te, Jesus, do pináculo do templo, do muro externo do templo, que tinha cerca de 150 metros. Esta é a proposta. Vamos olhar para o texto bíblico.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A proposta é: ora, se você confia mesmo no Pai, como acabou de dizer, se você realmente confia no cuidado do Pai, como acabou de demonstrar, não aceitando a minha primeira proposta de transformar pedras em pães, prove essa sua confiança como filho de Deus que diz ser de verdade. Vamos conversar igual gente grande, então. Prove a sua confiança de verdade. E aí o texto bíblico diz que Satanás leva a Cristo até o pináculo do templo, muro externo do templo, com cerca de 150 metros de altura, e usa de um artifício, irmãos, absolutamente terrível, sorrateiro, macabro. Ele faz a proposta e tenta fundamentá-la biblicamente, talvez porque na primeira tentação o Senhor Jesus se esquivou dele usando a Escritura. Então ele, empenhado em enganar o nosso Salvador, ele empenhado em fazer cair o nosso representante, ele diz: vamos conversar igual gente grande. Se você confia em Deus de verdade, se lance desta altura absurda, medonha, que levaria qualquer pessoa à morte, e faça isso pautado na palavra de Deus. Ele cita então o Salmo 91, versículos 11 e 12. Aos anjos ordenará, ele está falando que o Pai fará isso, no que diz respeito a Cristo se lançando do pináculo do templo. Aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele é extremamente sorrateiro. Por quê? Porque o Salmo de número 91, quando diz isso, que Deus vai cuidar dos seus, a ponto de não deixar que eles tropecem em alguma pedra, provavelmente o salmista tem em mente uma pessoa que anda de sandálias, em um terreno que não é dos melhores, que é muito acidentado, que é cheio de pedras, e que pode então ter o seu pé ferido. Perceba que ele recorre a um texto que fala de um cuidado especial, minucioso de Deus, e diz como que o seguinte para Cristo: ora, se ele cuida com tantos detalhes do seu povo, a ponto de se preocupar com os machucados que esses podem ter nos pés, enquanto caminham por desertos cheios de pedras, certamente ele vai te acudir, certamente ele vai enviar anjos para te segurar, e você não haverá de morrer. Vamos conversar igual gente grande, Jesus. Se você confia mesmo no Pai, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Percebam que Satanás, apesar de ser um grande conhecedor da Escritura, macabro como é, ele usa de uma hermenêutica muito ruim, não é? Ele interpreta muito mal, propositalmente, a Escritura. Porque de fato o texto diz que Deus cuida do seu povo. Essa é uma verdade. Mas nós, irmãos, assumimos o princípio da sola Escritura, ou seja, o princípio de que só a Escritura é autoridade, mas assumimos também o princípio da tota Escritura, ou seja, toda a Escritura, e não apenas um versículo arrancado daqui ou de lá isoladamente, é autoridade ou são autoridades, mas toda a Escritura é, de fato, autoridade. Este é o princípio hermenêutico que nós usamos. E Cristo faz isso. Por quê? Porque Cristo refuta o diabo
usando mais uma vez a palavra de Deus, citando Deuteronômio 6,16, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás, de fato está escrito o que você disse, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Citação de Deuteronômio 6,16. A ideia é: nós não devemos brincar com a providência divina, nós não devemos desconfiar de Deus, nós não devemos viver a tirar provas de Deus, de forma alguma. De forma alguma. E quando Moisés, em Deuteronômio 6,16, cita estas palavras que são repetidas por Cristo aqui, Moisés está com o povo às portas de Canaã, e ele lembra o povo de uma situação trágica, na qual este caiu. Tinham acabado de sair do Egito, e murmuraram, porque estavam com sede. Tentaram a Deus. Êxodo 17, do 1 ao 7, é o texto que conta esta história da murmuração de Israel, porque não tinha água, tentando a Deus, e especificamente em Êxodo 17, 7, dizendo: vamos ver se de fato Deus está no nosso meio, Ele precisa nos dar água. Quase apedrejaram Moisés. E Moisés, 40 anos depois, está advertindo o povo. Aquela geração já tinha morrido no deserto. Moisés recorda a história e diz: vocês não devem duvidar da providência de Deus, brincar com a providência de Deus, vocês não devem colocar Deus à prova, a teste, vocês não devem desconfiar dele. E Jesus sabia disso. E mais uma vez o diabo perde no que diz respeito à sua empreitada de derrubar o Messias. Irmãos, de vez em quando nós fazemos isso. De vez em quando nós tentamos a Deus. Muitas vezes nós oramos, irmãos, pedindo a Deus saúde, mas ignoramos todos os cuidados que o Senhor nos faz entender que devemos ter com nossa saúde. Isso é tentar a Deus. Nós, irmãos, muitas vezes temos ânsia de comunhão com Deus, ou dizemos que temos, até oramos, pedindo ao Senhor que nos faça mais santos, que nos faça mais próximos dEle, mas tentamos a Deus porque desprezamos os meios de graça, não olhamos para a Escritura, não ouvimos a pregação do Evangelho, deixamos de lado a ceia do Senhor. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Quando fazemos isso, obviamente, irmãos, de forma deliberada, sem uma justificativa plausível. Mas isto é tentar a Deus. Tentamos a Deus quando queremos que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor abençoe os nossos filhos, mas nós desprezamos o ensino que deveríamos dar a eles. Desprezamos o tempo que deveríamos gastar na criação deles, na educação deles, fazendo-os ruminar a palavra de Deus. Isso é tentar a Deus, irmãos. E nós não devemos tentá-lo. Nós não devemos abusar da sua providência, sob hipótese alguma. Cristo nos dá aqui uma lição, um exemplo, mas sejamos sinceros. Há alguém que, por mais que se esforce, de alguma maneira não comete esses erros? Ninguém. Então, mais importante do que o exemplo, é que nós, irmãos, aqueles que de fato cremos em Cristo, saibamos que, a despeito das nossas faltas, somos justificados porque o nosso representante não caiu, ele não cedeu a esta tentação também, ele não tentou a Deus como nós muitas vezes fazemos.
Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, foi o brado de Paulo em Romanos 7:25, quando ele olha a corrupção do seu coração e atesta que por ele mesmo não dá, que ele precisa de um representante. Graças a Deus, porque o nosso representante, Cristo, triunfou sobre a tentação e triunfou no nosso lugar. Por fim, irmãos, a última tentação a qual o Senhor é submetido se encontra aí em Mateus, versículos 8, 9 e 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Perceba que Jesus continua com a sua preciosa regra de interpretação bíblica e com a sua preciosa arma de batalha, que é a palavra de Deus em mãos. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui possivelmente, irmãos, Jesus teve uma visão, porque nós precisamos ser razoáveis e entender que não há nenhum monte no mundo ao qual se suba e do qual se consiga enxergar todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. Então, possivelmente, nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui por uma visão, mas a tentação foi real, a proposta estava posta diante dele, e Satanás, irmãos, Satanás é muito, mas muito sujo. Por quê? Porque ele mente porque ele se refere a estes reinos como se estes reinos fossem dele. João 8,44, palavras do próprio Cristo, registra que ele é o pai da mentira. É verdade que ele exerce grande influência, irmãos, sobre os reinos deste mundo. E nesse sentido, nós podemos dizer, como o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 19, que o mundo todo jaz no maligno. Nesse sentido, nós podemos dizer que o mundo todo jaz no maligno quanto à sua influência. Mas percebam, ele não é o soberano, de forma alguma. Ele não é o soberano. Não há nada que não pertença ao nosso Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Para usar as palavras do reformador Martinho Lutero, o próprio diabo é o diabo de Deus. Lembremos-nos que ele de fato tem um reino. Temos estudado isso aqui às quartas-feiras. Mas o seu reino é um reino parasita, ou seja, que como uma sanguessuga, para existir, precisa estar conectado ao reino de Deus, porque Deus é o Senhor do cosmos. Mas a proposta, irmãos, independente destes detalhes quanto à veracidade ou não do que Satanás está dizendo, a proposta é a seguinte: a proposta que ele faz a Cristo é para que Cristo galgue a glória sem passar pelo sofrimento. A versão de Lucas sobre esta tentação é muito interessante, porque Lucas usa uma palavra-chave, a palavra autoridade. Lucas 4,6 diz o seguinte, como sendo as palavras do diabo para Cristo nesta terceira tentação: dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos. Eu digo que a palavra autoridade é uma palavra-chave. Por quê? Porque Cristo de fato haveria de conquistar a autoridade. Como Deus ele sempre teve, mas como mediador, como Deus homem, como redentor, ele estava à busca de autoridade. Só que nós sabemos qual era o caminho para isso. O caminho para isso
era satisfazer a justiça de Deus, cumprindo a sua lei perfeitamente no lugar do seu povo, e sofrendo a pena pelos pecados do seu povo, enquanto ele sangrava no madeiro, e depois ressuscitando dos mortos. É assim que ele galgaria esta posição de autoridade. É assim que ele poderia dar ordens para que os seus discípulos pregassem em todos os lugares, sem que o diabo pudesse mais impedir o avanço do evangelho. Afinal de contas, a justiça de Deus já havia sido o quê? Satisfeita. Então, como mediador, como redentor, ele de fato precisa ainda galgar a autoridade, mas precisava ser pela via do sofrimento. Tanto é que depois de morrer e ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos e então diz, lá em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20: agora, depois da sua obra terminada, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ou seja, em função disso, ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo, de forma ainda mais incisiva, fala desta necessidade de Cristo galgar a autoridade por meio do sofrimento em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo de número 5, ele diz assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ou existindo, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, tomando forma de servo, e estando assim em forma humana, na condição de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí, depois da obra completada, pela via do sofrimento, vem a exaltação, a partir do versículo 9 de Filipenses 2, pelo que também Deus Pai, em função da sua obediência, em função do caminho da humilhação, do sofrimento, em função de cumprir ele a lei no lugar do seu povo e ser ferido no madeiro, sofrendo a punição pelos pecados do seu povo, então, pelo que também, diz Paulo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante, não é? Porque Satanás lhe ofereceu glória e autoridade se ele se dobrasse. Mas o apóstolo Paulo diz que sofrendo, se humilhando, permanecendo fiel na empreitada de representar o seu povo, ele é quem teria diante dele todos os joelhos dobrados, inclusive o próprio Satanás, tendo que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, mais uma vez, se livra de Satanás com autoridade, mandando ele se retirar, citando a Escritura, Deuteronômio 6,13: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E como Ele é soberano, como Ele é poderoso, como ninguém pode resistir a Ele, Satanás se retira. E vem o versículo de número 11 e nos informa que, tendo ele passado no teste, o Senhor envia os anjos para assisti-lo. Certamente isso envolve
também alimentá-lo. Quais lições, irmãos, tiramos desta passagem? A primeira: resistamos à tentação e façamos isso apelando à Escritura. Assim é possível. Assim é possível. Salmo de número 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Nós temos aqui exemplos valiosos do nosso Senhor Jesus. Só que eu e você sabemos da nossa insuficiência, da nossa imperfeição. Então, sobretudo, a grande lição é que nós podemos descansar, irmãos, não porque temos liberdade para viver pecando, de forma nenhuma os verdadeiros crentes vivem assim, mas podemos descansar, irmãos, no nosso representante, em Cristo, naquele que, como sumo sacerdote, tomando o lugar do seu povo e sendo ele mesmo o sacrifício pelos pecados, foi perfeito, irrepreensível. Se você olhar para você mesmo, se você olhar para os seus pastores, você verá falhas e defeitos diversos. E você pode se desesperar, mas se olharmos para Cristo, nele temos o perfeito servo do Senhor, o último Adão, aquele, irmãos, que fez absolutamente tudo para sarar as nossas chagas, de maneira que podemos descansar. Ele é, de fato, representante do seu povo diante de Deus, representante santo. Por quê? Porque como representante do seu povo, ele triunfou sobre a tentação. O versículo 15 de Hebreus 4 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E por causa disso, por causa dos méritos dele, vem o versículo 16 e lá achamos o seguinte convite: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nunca falta a graça, nunca falta o socorro, nunca falta o perdão para aqueles que o confessam. Por quê? Porque ele é perfeito representante do seu povo. Que possamos descansar em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela obra do teu Filho por nós. Nosso pai Adão não resistiu ao diabo, e nós herdamos sua culpa e corrupção. Mas o Senhor enviou o seu próprio Filho, nosso representante, e é tão belo, Deus, tão confortador, olhar para o teu Filho como aquele que fez o que nós não podemos fazer, como aquele que triunfou, de maneira que o Senhor não olha para aqueles que creem nele, levando em conta os seus pecados, mas o Senhor olha para cada um de nós, os que cremos, como se enxergasse o próprio Cristo, pois o Senhor nos enxertou nele, e há uma união mística entre nós, os que cremos, e o teu Filho. Que coisa gloriosa, que coisa grandiosa, ó Deus, que coisa maravilhosa poder ter tal representante. Senhor, que de fato o teu Filho nos socorra,
nos socorra dando perdão para os momentos em que cairmos, pois para isso Ele é representante. Mas que Ele também nos socorra, nos dando força para resistir, porque também é verdade que nós, os que cremos, não vivemos caídos, mas lutamos, ó Deus, de forma árdua, andando pelas veredas da santificação. Ó Senhor, fortalece-nos. Sabemos que não somos perfeitos, por isso temos este representante maravilhoso que é o Teu Filho. Mas que o Senhor também nos dê graça de usar a Tua palavra como arma para resistirmos às tentações, tanto externas como internas. Ó Deus, sê propício a nós, fortalece-nos, não nos deixe temer o nosso inimigo. Afinal de contas, o nosso representante é aquele que simplesmente manda e ele se retira, é aquele que triunfa sobre Satanás e seus demônios. Não há poder em nós, mas há poder nele, há poder no nosso Cristo, no nosso representante. Descansa o nosso coração nele, fortalece nossa fé. Anima-nos nesta semana, como Ele nos mandou, ter sempre bom ânimo, apesar das aflições. Livra-nos do mal, leva-nos de volta para as nossas casas. Dá-nos, ó Deus, uma boa noite de sono, e que em tudo possamos glorificar ao Teu santo e bendito nome. Ó Senhor, agradecidos oramos pela representação, pela obra vicária e expiatória do Teu Filho a favor de pecadores como nós. Ó Senhor, em nome do Teu Filho, nosso representante, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês, que o Senhor em tudo seja convosco.